falar sobre mulher e mercado de trabalho. A gente falou sobre maternidade um tempo atrás e eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre as salas de amamentação, que tem algumas empresas que já estão abrindo espaço para isso, né? Me fala o que que foi decidido recentemente sobre isso? Tá, vamos lá. As empresas que contêm mais de 30 mulheres, elas devem ter um espaço para amamentação dos bebês, tá? As mulheres que tiveram filho têm o direito, após o retorno da licença maternidade, até que o filho complete 6 meses de idade, a 2 pausas de 30 minutos cada para amamentação. Seja para amamentação, extração de leite, seja lá o que for. E muitas empresas não cumprem com isso. E muitas ainda se defendem no sentido de que eu não preciso fazer isso, porque eu tenho 5 empregadas, por exemplo. Isso acontece muito em shopping, e essa foi a decisão que saiu agora, na última semana de maio, né, em que o tribunal falou os lojistas de shopping devem ter um ambiente apropriado para as mulheres fazer a amamentação, né? Fazer a pausa para amamentação. Por que que isso aconteceu? Muitas lojas de shopping não ultrapassam 30 pessoas. Concorda comigo? Mas você está dentro de um shopping. Dentro de um shopping, temos muitas empregadas que necessitam disso. Então, o STF definiu. Vocês vão ter uma área específica para que as lojistas façam essas pausas de dois intervalos de 30 minutos cada, né? Então, é uma vitória ali, porque grande parte das pessoas que trabalham em shopping são mulheres, né? Então, elas agora têm garantido esse direito também de que, apesar de a loja ter, muitas vezes, 5 colaboradoras, pela estrutura do local onde eles trabalham, deve ser fornecido um espaço para que ela realize a amamentação. Isso é importante, né? Porque primeiro que leite é caro, não dá para ficar comprando fórmula por aí. E assim, é importante, né? Porque tem muita mulher, tem filho, né? Teve bebê e muitas delas ficam desesperadas porque não sabem como fazer depois que voltam da licença maternidade. Sim. Exatamente, isso é uma garantia, né? E por que aos 6 meses? Porque 6 meses, como regra, as crianças iniciam a introdução alimentar, né? Então, é tudo muito bem pensadinho, conectado. Então, essa garantia aí até o bebê completar 6 meses de idade. Perfeito. Muito bom. E como funciona a questão desses intervalos? Precisa ser acordado antes? Como que funciona isso? O intervalo, na verdade, ele é previsto em lei. Tá? O que muitas vezes acontece, é habitual, empregado e empregador combinarem de, ao invés de retornar, por exemplo, ao final da licença maternidade, estender-se um pouquinho para abdicar desses intervalos, o que também é válido, tá? Então, mas não foi feito isso. A mulher retornou após o período de licença maternidade. Deve ser concedido esse intervalo. Há alguns empregadores que juntam essa 1 hora, né? Ao invés de dar 2 intervalos de 30 minutos, porque é o que facilita, de fato, para a mãe, tá? Vou abrir um período de amamentação para que ela amamente. Tudo bem, mas a criança não está no ambiente de trabalho, né? Então, esse horário, ele deve ser bem usufruído, ele deve alcançar sua finalidade prática. Então, muitas vezes, o que acontece é a liberação 1 hora mais cedo, ou aí um pouquinho a extensão do período da licença maternidade, essas coisas todas. Faz todo sentido. E como que funciona a estabilidade da gestante? A estabilidade da gestante são 120 dias após a data do parto, né? Se empresa cidadã, estende-se para até 180 dias. E a estabilidade inicia desde a concepção, né? Até esse período após o parto. Aí, durante esse período, não pode demitir a gestante, a não ser que seja por justa causa. Justa causa você pode aplicar sempre para o empregado estável, mesmo que estável. E se demitir sem justa causa, ela tem o direito aí à indenização pelo período da estabilidade. E a gente não pode esquecer, o pedido de demissão da gestante, se não for assistido pelo sindicato, é inválido. E isso é pacífico, absolutamente pacífico nos tribunais hoje. Então, pedir demissão, descobrir que estava grávida,
invalidade. Ainda que você não soubesse no ato do pedido de demissão, você entra com uma ação trabalhista e você vai ter aí ou a sua reintegração, conforme o seu pedido, se ela for aconselhável, ou a indenização por todo o período da estabilidade. Ainda que seu empregador não soubesse também que você estava gestante na hora. Por isso a importância de estar com o sindicato. Ser assistida pelo sindicato. Se não estiver assistida pelo sindicato, inválido o pedido. Se estiver assistida pelo sindicato, porque o sindicato traz quais são os seus direitos, e aí ele fala, olha, você está abdicando da sua estabilidade. Aí não tem direito a absolutamente nada. Se estiver assistido pelo sindicato, sem direitos. Sem ser assistido, todos os direitos preservados. Perfeito. E, Vanessa, só para reforçar para quem está assistindo a gente, qual a diferença da licença maternidade para a estabilidade da gestante? Porque as pessoas confundem um pouco essas duas coisas, né? Tá. A licença maternidade, ele é o período em que você tem após o nascimento do bebê até 120 dias após o parto, tá? Essa é a licença maternidade. A estabilidade da gestante é a garantia que ela tem ao emprego desde o momento da concepção até o término da licença maternidade. Alguns sindicatos ainda aumentam esse período para 30, 60, 90 dias, enfim, depende do sindicato da categoria, tá? Então, são duas coisas diferentes. Licença maternidade após o parto ou algum tempinho antes, de acordo com orientações médicas, e estabilidade gestante é a garantia do emprego desde a concepção até o final da licença ou um período superior, a depender da categoria profissional. Ou seja, a licença é o tempo em que ela vai ficar Em casa, afastada das suas atividades. E a estabilidade é só que ela não vai ser demitida, não vai ser mandada embora sem justa causa. Exatamente. Quais são as proteções adicionais garantidas pelas mulheres? A gente fala muito sobre, né, a parte da maternidade, que é muito importante. E a gente já ouviu muitas coisas, inclusive, né, sobre por que as pessoas não contratam mulheres. Enfim, é sempre a mesma coisa. Me fala um pouquinho sobre essas proteções adicionais que são garantidas para as mulheres. As mulheres, algum tempo atrás, né, antes da reforma trabalhista, elas tinham algumas garantias adicionais que hoje não tem mais. Por exemplo, antigamente ela tinha uma pausa de 10 minutos entre o término da jornada e o início da jornada extraordinária. Eu vou fazer horas extras hoje. Eu tinha direito a ficar 10 minutos em intervalo para iniciar esses intervalos. Contudo, com a discussão de igualdade entre homens e mulheres, né, essas coisas todas, né, que estão queimando sutiãs o tempo inteiro. Igualdade, essas coisas, retiraram esse intervalo. Mas ainda existem algumas diferenciações. Por exemplo, muita gente não sabe. Mulher não deve carregar mais do que 20 quilos. Isso está na lei. Mulher pode carregar peso até 20 quilos. Ou seja, carregou mais, desenvolveu uma doença ocupacional, tá ali, houve desrespeito, né? E mesmo que não tenha desencadeado uma doença ocupacional, pode-se buscar aí alguma reparação também na Justiça do Trabalho, né? Por desrespeito à legislação, essas coisas todas. Então, por mais que tenha se buscado cada dia mais a igualdade, ainda existe alguma diferenciação, porque uma mulher, obviamente, não aguenta o mesmo peso que um homem. E isso deve ser tratado. Já que as pessoas não conseguem enxergar, infelizmente tem que estar na lei. Isso tem que ser respeitado, né? Na verdade, acho que é mais a equidade, né, do que a igualdade em si, né? A gente sabe que somos diferentes. Somos. Cada um tem suas limitações, tanto homem tem suas limitações, mulheres têm suas limitações, isso tem que ser respeitado. Exatamente. E muita gente não sabe nem que existe esse tipo de limite Eu de não peso. tinha Não, ideia, não tinha ideia. Não. Acho que já carreguei mais de 20 quilos, sim, em alguns lugares que trabalhei. Acho que eu nunca carreguei, mas... É por isso que eu não faço academia, viu? Por isso que eu não tenho. Que eu tô seguindo isso de forma... O que fazer se a trabalhadora for demitida durante a gestação ou até 5 meses após o parto? A gente falou um pouquinho sobre isso. Até 5 meses após o parto. Bom, reparação. O que você deve fazer? Entrar com uma reclamação trabalhista, né? Para pleitear aí a indenização pelo período que falta da estabilidade. Que ela não poderia ser demitida, desligada, né? E, gente, a ação de gestante é o que mais tem.
as pessoas estão demitindo gestantes. Atenção, gestante não se demite, pessoal. Gestante tem estabilidade. Vamos garantir que as crianças tenham mães enquanto trabalham. E vamos fazer um favor para si mesmo. Não vamos demitir após elas retornarem da licença e acabar o período da estabilidade. Elas precisam trabalhar, né? Porque é uma chuva de gente que volta no primeiro dia a trabalhar e é demitido. Gente, você já imaginou? A mulher que ficou lá, sei lá, 5 meses de licença maternidade, volta para o trabalho e é desligada no primeiro dia. Como que fica? Isso é a cabeça? desumano, né? O problema é que os empregadores pensam em retorno financeiro, essas coisas, mas vamos ter um pouquinho de empatia, né, pelas pessoas. E eu acho que as mães, elas são tão importantes na economia quanto qualquer outra pessoa. Elas têm pessoas que dependem delas, né? Então, talvez elas tornem o dia ainda mais produtivos, porque se ela trabalhava antes 12 horas, talvez ela faça a mesma coisa hoje em 8, 7. Não é que antes ela enrolava, mas ela tem que dar mais naquela produtividade. Ela tem que entregar mais, porque ela tem outra coisa ali para fazer. Mas isso não significa dizer que ela se tornou inapta ao trabalho ou ineficaz para entrega. Absolutamente nada disso. Vamos dar valor, né? As mães, elas são tão boas quanto outras profissionais. E convenhamos, né? Acho que assim, a gente tem muito mais mulheres no mundo do que... A gente já sabe isso, as pessoas falam muito sobre isso. Quantas mães aí, né, gente? A gente consome, né, muito. A gente faz o capital girar de alguma forma. Sim, tudo. Então, é muito injusto. Pode falar. Para finalizar, quais são os cuidados que os empresários devem ter na hora de demitir as mulheres, no geral? O que tem que ser analisado? Tem que ter sempre atenção. A mulher na idade produtiva, ela pode estar grávida a qualquer momento, né? Assim, felizmente ou infelizmente. Foi assim que eu tive 3. É assim, Deus quer, Deus manda, né? Então, sempre muita atenção, né? E a recomendação aqui é a seguinte: a empregada pediu demissão ou você demitiu uma empregada que não sabia que estava grávida. No momento em que ela fala, olha, eu tô grávida, reintegra essa pessoa. Paga os salários vencidos. Não espera isso chegar na Justiça do Trabalho, não espera isso virar um processo trabalhista, porque a condenação é certa. Ela vai existir. Então, vamos evitar desgaste para a gestante, para você. Passivo trabalhista é um negócio caro. Advogado trabalhista se torna caro quando ele vai resolver problemas. Se ele atua de forma preventiva, ele é muito mais barato. Ele é um investimento. Quando ele está sendo pago para te defender, não, ele é custo, ele é despesa, né? Então, vamos prestar atenção. Demiti. Tudo bem, tô grávida, volta a trabalhar. Depois a gente resolve esse negócio, né? Vamos fazer isso. É o mais correto, gente, para não dar BO para ninguém. Pra ninguém. Vamos fazer direitinho, bonitinho, Eu ia né? falar uma coisa horrível aqui. Mais do que uma empresa, somos uma família. Exatamente, Volte. bem, o bom filho a casa torna. Portas estão abertas. Ai, desculpa, eu não consegui passar essa. Acabando mais um episódio de Batendo Ponto com a Vanessa Trinca. Foi maravilhoso. Aprendemos muito para variar. Sempre, Vanessa. Sabe que próxima semana tem mais, né? Tem mais, né? Não esqueçam de seguir em todas as redes, a Vanessa Trinca, TikTok, Instagram e YouTube, junto com o Ponto da Entrevista, Batendo Ponto. E a gente se vê toda semana, toda terça, às 20 horas. É Isso aí, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Beijo. Beijo.